Imagine um povo inteiro, recém-liberto de séculos de escravidão, embarcando em uma jornada épica pelo deserto, com uma promessa divina como destino final. Parece uma cena de cinema, certo? Mas essa é a história real contada no livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Muito mais do que apenas números e censos, este livro é um relato fascinante de milagres, rebeldias e lições que atravessaram milênios e ainda falam diretamente às nossas vidas hoje. Prepare-se para explorar aventuras dramáticas, como gigantes assustadores, comida que cai do céu e até uma terra que engole os rebeldes vivos. Tudo isso enquanto um povo aprende, aos trancos e barrancos, a confiar em Deus e a colocar fé acima do medo. Gostou do tema? Então deixe seu like, compartilhe com quem também precisa ouvir essas lições e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia e, assim como os outros livros, conta a história do povo de Israel. O nome Números vem de uma parte importante do livro, onde Deus ordena que o povo seja contado em dois censos, um no início da jornada e outro mais tarde. Porém, Números não é apenas sobre números, é um livro que fala sobre a jornada do povo de Israel pelo deserto, sua caminhada de fé e as dificuldades que enfrentaram ao longo do caminho. Embora as histórias sejam sobre algo muito distante no tempo, elas ainda têm muito a nos ensinar hoje. Após a grande libertação do Egito, quando Deus tirou os israelitas da escravidão com milagres incríveis como a abertura do Mar Vermelho, o povo começou uma longa jornada rumo à Terra Prometida, a terra que Deus havia prometido dar a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel. Essa viagem deveria ser curta, mas, devido à desobediência e falta de fé do povo, levou muito mais tempo do que o necessário. No começo do livro de Números, vemos que Deus manda que Moisés faça um censo, uma contagem de todas as tribos de Israel, para organizar o povo e prepará-los para a jornada. Essa contagem é importante porque ajuda a saber quantos homens estavam aptos para a guerra e como o acampamento deveria ser organizado. Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre como o povo deveria ser arrumado ao redor do tabernáculo, o lugar onde Deus se manifestava, para mostrar sua presença no meio do povo. O povo de Israel foi dividido em 12 tribos, e cada tribo tinha um lugar específico para acampar. O tabernáculo ficava no centro do acampamento, e as tribos se organizavam ao redor dele. Isso mostrava que Deus deveria ser o centro da vida do povo. Embora o povo tenha sido libertado do Egito, as dificuldades no deserto começaram a testar sua fé. A viagem era longa, e o povo começou a reclamar. Eles se queixaram da falta de comida e água, dizendo que preferiam estar de volta ao Egito, onde ao menos tinham comida e água em abundância. Mas, em vez de confiar em Deus, que já havia feito tantos milagres, o povo começou a murmurar e a demonstrar falta de fé. Deus respondeu de várias maneiras. Ele mandou comida do céu chamada maná para alimentar o povo, e também mandou codornizes para que tivessem carne. Além disso, quando o povo estava com sede, Deus mandou Moisés bater em uma rocha para que a água saísse dela. Mesmo assim, o povo continuava a questionar e a duvidar de Deus. O que aprendemos aqui é que, muitas vezes, nós também podemos ser impacientes ou reclamar quando as coisas não vão como esperamos. Mas Deus sempre nos fornece o que precisamos, mesmo quando as dificuldades surgem. A jornada pelo deserto foi um grande teste de fé para o povo de Israel, e muitas vezes eles falharam em confiar em Deus. Uma das histórias mais marcantes em Números é a missão dos 12 espias. Quando o povo estava perto de entrar na Terra Prometida, Moisés mandou 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra e ver como era. Quando os espias voltaram, a maioria deles trouxe um relatório assustador. Eles disseram que a terra era maravilhosa, mas que havia gigantes lá, pessoas muito fortes que pareciam impossíveis de vencer. Só 2 espias, Josué e Caleb, confiaram que Deus poderia dar a vitória ao povo, mesmo diante de gigantes. Mas o resto do povo acreditou nos espias que traziam uma mensagem de medo e começaram a reclamar contra Deus, dizendo que preferiam morrer no deserto do que lutar contra os gigantes. Deus ficou muito triste com a falta de fé do povo. Como resultado, ele disse que aquela geração não entraria na Terra Prometida. Eles teriam que vagar pelo deserto por 40 anos até que a geração que havia duvidado morresse.
Somente Josué e Caleb, os 2 espias que confiaram em Deus, poderiam entrar na terra. A história de Corá é outro exemplo de como o povo de Israel se rebelava contra a autoridade de Moisés e contra Deus. Corá era um homem que queria ter mais poder e liderança no povo de Israel. Ele se levantou contra Moisés e Arão, desafiando a liderança deles. Corá e seus seguidores disseram que todos podiam ser santos e ter uma relação direta com Deus, sem precisar de Moisés e Arão como líderes. Deus respondeu de maneira muito dramática. Ele fez a terra abrir e engolir Corá e os outros que se rebelaram contra a liderança de Moisés. Isso mostrou que Deus tinha escolhido Moisés e Arão como seus líderes e que era perigoso desobedecer à autoridade que ele havia estabelecido. A história de Corá nos ensina que precisamos respeitar as autoridades que Deus coloca em nossas vidas e confiar que Ele tem um plano para cada um de nós, mesmo quando não entendemos tudo. Mesmo quando o povo se rebelava ou falhava em confiar em Deus, Ele sempre cuidava deles. Quando o povo se queixava da falta de comida ou água, Deus providenciava milagres para atendê-los. Ele também estava ensinando ao povo como confiar em sua provisão, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Deus usou os 40 anos de caminhada no deserto para formar o povo e prepará-los para viver na terra prometida. Mas apesar das muitas bênçãos de Deus, o povo ainda cometia erros. Por exemplo, houve um momento em que o povo pediu para ver Deus diretamente, mas Moisés explicou que ninguém poderia ver a Deus e viver. Isso ensinava que mesmo sendo especial o relacionamento com Deus, há limites para o que os seres humanos podem compreender. Em Números, vemos que Deus também deu muitas leis e instruções para o povo de Israel, para ajudá-los a viver como uma nação santa. Essas leis cobriam todos os aspectos da vida, como a maneira de adorar a Deus, como lidar com situações de pecado e como tratar os outros com justiça e respeito. Entre as leis importantes havia aquelas que instruíam o povo sobre como fazer sacrifícios e ofertas, como lidar com o pecado e como celebrar festas religiosas. Deus queria que o povo vivesse de maneira pura, separada dos outros povos que não seguiam a ele. As leis também ensinavam como o povo deveria viver em comunidade, com amor e respeito uns pelos outros. A preparação para a terra prometida. Ao longo do livro de Números, Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida, que seria uma terra boa, cheia de riquezas. Mas para entrar nela, o povo precisaria ter confiança em Deus e obedecer às suas instruções. Muitas vezes, o povo se esquecia das promessas de Deus e caía no pecado. Mas Deus nunca abandonou o povo, e Ele sempre estava pronto para guiá-los, mesmo quando falhavam. Quando a jornada no deserto estava chegando ao fim, Deus, por meio de Moisés, deu mais instruções para preparar o povo para a conquista da terra prometida. Moisés lembrou o povo da importância de obedecer a Deus, pois essa obediência garantiria a bênção e a vitória. O livro de Números nos ensina várias lições importantes. Primeiro, aprendemos que quando confiamos em Deus, Ele nos guia e nos ajuda, mesmo nas situações mais difíceis. Mas também aprendemos que a falta de fé e a desobediência podem nos afastar do plano de Deus para nós, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. As histórias de Números mostram que a caminhada de fé não é fácil, mas que Deus está sempre conosco, pronto para nos ajudar e nos guiar. Ele quer que confiemos nele e sigamos suas instruções, porque Ele sabe o que é melhor para nós e tem um plano maravilhoso preparado. Números é um lembrete de que, embora a jornada de fé seja cheia de desafios, Deus é fiel e sempre estará conosco, nos guiando para a vitória.